Você está sozinho. E é mais fácil acreditar que todo mundo está. É mais fácil acreditar que esse é o jeito do mundo se estabelecer. Porque se todo mundo está sozinho, então a sua solidão não é sistêmica, não é uma falha, é apenas um estado natural das coisas serem, do mundo se organizar. É o ar que se respira, é a água que se nada, é o chão que se pisa. A solidão se tornou tão comum que deixou de ser entendida como a própria doença, deixou de ser sentida como solidão. Tornou-se apenas a própria vida. A vida, essa coisa que acontece enquanto você olha para uma tela. A vida, essa coisa que acontece enquanto você espera que alguém reaja à sua última postagem. A vida, essa coisa que acontece enquanto você performa em um mundo social que abandona a encenação e que abraça a vitrinização. Todas as informações nos chegam com muito mais velocidade e para viver nesse mundo das informações é preciso estar conectado, é preciso ter uma boa rede, é preciso, para se incluir, se pôr na condição de ser ideia a ser seguida. Então, você não é mais uma pessoa, você é uma marca, é um produto, você é uma narrativa que não consegue se concluir. Então está em uma construção perpétua. Olha como você é importante. Você agora é a ideia que quer passar. Sua vida, na verdade, é um frame das suas intenções. Sua imagem é a ótica de um ângulo. Você é parte e não todo. Você é um recorte, uma grande curadoria. Você é uma edição, um amontoado de retalhos que não consegue se encontrar, porque só se procura. Você é o que sobra depois que você apaga todas as partes feias, todas as partes tristes, todas as partes que não vendem. É tão importante que segue e que é seguido. É tão importante que sua importância se mede em números, em cliques, em views, em curtidas que duram menos que um suspiro. Você é a expectativa da sua personalidade. Você é a projeção da sua imagem na tela. A tela revela você, não você de verdade. Esse você de verdade não se encontra mais. Esse você de verdade se perdeu há muito tempo no armário escuro dentro de você, onde você guarda todas as coisas que não cabem no feed. O seu poder se revela na capacidade de manejo da própria imagem. Então é tudo sobre você, mesmo não se encontrando. Você muda seu olho, você muda sua boca, você muda seu nariz, você muda sua barriga, você muda seu cabelo e às vezes você muda até sua cor. Seu poder se revela no jeito que você se sente quando faz o outro sentir sobre você. A melhor foto, o melhor lugar, a melhor comida, todo mundo viu, mas na verdade ninguém te viu, porque ninguém estava ali, porque você estava dialogando com a tela. Então, na verdade, você estava sozinho. A foto foi tirada por um tripé, ou por um cronômetro, ou por uma mão de uma pessoa que você sequer conhece. E que se você não estava presente, mesmo estando com aquela pessoa, você não pode conhecê-la. O prato foi preparado para a câmera, não para o paladar. A paisagem foi escolhida pelo enquadramento, não pela alma. Você não esteve ali. O seu corpo, ele esteve. O seu celular, ele esteve. Mas você, esse você que sente, esse você que pode se distanciar de si mesmo para experimentar coisas que consigam te retirar de si, não estava ali, porque essa possibilidade não existe mais. Você não precisa ser bom para se conectar. Você só precisa de uma boa rede e não de uma boa rede de pessoas, porque isso não é mais possível. É mais fácil acreditar que o problema não é a falta de seres humanos, mas o problema é técnico, de conexão.
que se você trocar de celular, se você pagar mais por internet, se você encontrar o filtro certo, a solidão vai embora. Mas ela não vai embora. Ela vai ficar. Ela se instala, ela faz moradia, ela organiza o mundo, ela vira mobília, ela vira o abraço, ela vira a conversa, ela vira o tempo, e todo o tempo que não finaliza mais. O que te sustenta é, na verdade, o próprio colapso de laços. O clique, o bait, o segundo que você ainda assiste com máxima atenção, é só o que te sustenta. Você se tornou, na verdade, um consumidor de si mesmo. Você se tornou o produto e você se tornou o cliente. É tudo sobre você. Você se tornou o espetáculo e a própria plateia. Você se tornou o único espectador de uma vida que ninguém mais consegue assistir, porque não há possibilidade do outro. Isso não é um poema, é um diagnóstico, é a autópsia de uma época. O retrato do que o filósofo Byung-Chul Han chama de crise da individualização. O que ele nos mostra em livros como A Sociedade do Cansaço, a Psicopolítica Liberal e as Novas Formas de Controle de Dominação, é que o individualismo extremo, longe de nos libertar, nos transforma em empreendedores de nós mesmos, responsáveis por tudo, frágeis diante do fracasso e profundamente solitários. A solidão aqui é a própria doença, o excesso de positividade, a exigência de ser sempre feliz, sempre produtivo, sempre visível, nos exaure e nos isola. Você não pode estar triste, você não pode sentir tristeza, você não pode se sentir cansado, você não pode estar vazio ou com tempo suficiente para não fazer nada. Porque esse tempo suficiente para não fazer nada não pode existir. Você tem que estar bem, você tem que estar ótimo, você tem que estar incrível para maximizar a capacidade que você tem de produzir, porque esse é o seu auge. E o golpe mais cruel é que essa individualização nos torna domináveis, nos torna subordinados. Um indivíduo isolado é muito fácil de manipular. Um indivíduo que acredita que só disputa consigo mesmo é muito fácil de ser controlado. A solidão não é apenas um sentimento, é uma tecnologia de poder. É o colapso do nós em favor de um eu que, na verdade, está sempre sozinho, sempre performando e está sempre à venda. Você não se rebela porque não há ninguém para se rebelar com você. Ou não faz sentido se rebelar porque quando você perde, a culpa é sua. Então você está em disputa com você mesmo. Você não se organiza porque não há ninguém para se organizar com você, porque não há mais contato, porque só há você mesmo. Você não resiste porque a resistência exige laços e os laços se romperam. Nós estamos em um colapso de não encontro. Você está sozinho. E estar só é o sonho molhado de todo sistema de poder. Porque um indivíduo isolado é um indivíduo que não oferece perigo, que não oferece ameaça, que não incomoda, que compra, que consome, que clica e somente que segue, que obedece, que acredita que a sua solidão é uma escolha, que não entende que a solidão, que o isolamento é a própria doença, que acredita, na verdade, que é a liberdade, que a solidão é a liberdade, que acredita que sua solidão é o preço que se paga por ser importante. Existe uma saída? Existe, mas ela é difícil, ela é dolorosa. Ela exige que você desligue, que você pare, que você olhe para o lado, que você encontre o outro, que você veja o outro. E isso dói. Dói porque você esqueceu como se faz. Porque você só procura a você. Você perdeu a prática. Dói porque o outro agora parece um estranho quando você não se reconhece. Parece uma ameaça. Parece um incômodo. Parece alguém que vai exigir de você algo que você não tem. A antropologia, essa disciplina
que muitas vezes não recebe tanta importância, essa ciência do encontro nos oferece uma chave. O antropólogo Tim Ingold nos oferece uma definição que deveria ecoar em cada esquina, em cada escola, em cada casa. A antropologia é a filosofia com as pessoas de dentro. Isso muda tudo, porque a filosofia, tradicionalmente, opera de cima para baixo. O pensador isolado, contemplando o mundo de fora, como se o mundo fosse um objeto, uma coisa distante do próprio pensador, um fenômeno a ser dissecado. A antropologia, para o Tim Ingold, inverte essa pirâmide. Ela não busca respostas finais, não classifica culturas, pelo menos não no presente, como objetos de museu, não talismaniza a experiência. Ela quer explicar, entender, ter acesso e dimensionar o outro. Ela quer aprender com o outro, ela quer caminhar ao lado do outro, ela quer ouvir o outro. A antropologia é generosa, aberta, comparativa e crítica. Generosa porque ouve o que os outros têm a dizer e não apenas ouve, mas também responde, se deixa afetar, se deixa esquecer de si no outro, se deixa transformar. E é aberta porque não se contenta com certezas, porque sabe que a vida é movimento e que parar é morrer. Comparativa, não no sentido de hierarquizar a experiência. Não é comparativa no sentido de dizer quem é melhor ou pior, mas de reconhecer que todo caminho é apenas um entre muitos e que nenhum é o único. E a possibilidade de aproximar esses caminhos diferentes é que torna possível que eles sejam melhor entendidos. E critica também, não aceita o mundo como está, porque o antropólogo não pode se furtar ao compromisso de imaginar que o mundo poderia ser diferente, poderia ser mais justo, poderia ser melhor, poderia ser menos solitário, que as pessoas poderiam se reencontrar e que o outro poderia encontrar a legitimidade a partir do encontro. Juntando as pedras, o quadro se revela e ele é desolador. Byung-Chul Han descreve a doença, a solidão do indivíduo hiperconectado, a performance de si, mesmo como uma mercadoria, ou o colapso dos laços que nos sustentam. Tim Ingold oferece o remédio, mas não tanto o remédio, mas uma forma de compreender como que a antropologia pode atuar nessa lacuna, nessa distância que impossibilita o reconhecimento do outro. Porque a antropologia exige que você encontre o outro, exige que você desfaça das suas certezas, exige que você admita que não sabe, exige que você acredite no outro e no que ele fala, que você se sente, que você escute, que você espere, que você experimente o tempo. Exige que você esteja disponível para ser transformado. E isso, para você que está me assistindo, é a coisa mais difícil do mundo. Muito difícil. Mais difícil do que todas as coisas que esse modelo de sociedade pode nos oferecer como desafio. O grande desafio é se encontrar no outro a ponto de ser transformado pelo outro. O grande desafio é perder o controle, é perder a imagem que você construiu de si, é perder a segurança do que você acreditava ser, é estar diante de um estranho e se encontrar nesse estranho, é se arriscar, é entender a experiência não só em si mesmo, é deixar de se procurar nos outros e reconhecer os outros no que eles são, para assim construir caminhos para produzir e romper essa estrutura e tessitura que faz com que a gente se isole. É abrir mão de ser ideia e voltar a ser pessoa. É abrir mão de querer exibir o jeito de ser e passar a coletivizar formas de compartilhar sentido. Nós somos criaturas, partes de uma coletividade, partes de uma totalidade, e podemos nos encontrar nas formas sensíveis que a experiência nos oferece. O princípio da alteridade, que é o coração da antropologia, nos ensina que o outro
não é uma ameaça. O outro é parte da minha identidade. Na verdade, ele é uma condição da minha identidade existir. Eu não existo plenamente sem o outro. Isso não é uma frase bonita só. Isso é uma constatação. Você não existe se não existir um outro. Você não existe enquanto ser, você não existe enquanto coletividade. É uma verdade que a filosofia ocidental esforçou para mascarar. É uma verdade que o capitalismo passou séculos tentando destruir e conseguiu. Porque se o outro é a condição da minha existência, então eu não posso ser se não existir, se não tiver o outro. Eu não posso ser reduzido a um indivíduo isolado, a um consumidor solitário, a um empreendedor de mim mesmo. Eu sou parte de uma teia, eu sou parte de um nós. E esse nós é a única coisa que pode nos salvar da nossa própria destruição. Quando você olha o mundo com os olhos antropológicos, ou você para de olhar para o outro procurando se encontrar, o outro é um estranho que consegue te arrebatar de si mesmo. E você começa a entender como as singularidades acontecem, que as pessoas são únicas, com histórias únicas, histórias entrelaçadas em uma teia viva de relações, que querem dizer algo. Você começa a ver que a sua história não é uma história isolada, que a sua dor, que as suas felicidades, que a sua forma de entender as coisas e classificar a experiência não é uma forma isolada, que a sua solidão não é única. E isso, paradoxalmente, pode te aliviar, que a sua solidão, na verdade, é a própria doença, que o isolamento é a própria doença. Você descobre com a antropologia que você pode não existir em si mesmo, que tudo estava ali e você só não conseguia olhar. Para isso é necessário treinar o seu olhar. Para Ingold, a vida é feita de linhas, não necessariamente de pontos isolados. Cada pessoa é uma linha que se entrelaça com outras, formando uma malha, uma tessitura, onde o conhecimento não está nos pontos de chegada, mas no caminhar, nos encontros e nos desencontros, porque você esquece de você no encontro e se reencontra com você no desencontro. Então é nessa caminhada que a gente aprende, se transforma, encontra o outro, encontra a si mesmo. Mas nós não caminhamos mais, nós corremos. Na verdade, nós voamos, porque o tempo não permite que a gente caminhe. Nós deslizamos em tela. Nós não temos tempo para caminhar. Não temos tempo para encontrar, para se encontrar, se esquecendo de si. E também a gente não tem mais tempo para aprender. A vida é uma linha reta, só, do nascimento à morte. E tudo que importa é chegar rápido, chegar primeiro, chegar melhor, chegar sozinho e ser o campeão, o vencedor. A antropologia, nesse sentido, é uma postura. É uma postura diante do mundo. É uma perspectiva. É uma forma de olhar. É a decisão de olhar para a pessoa ao lado, não necessariamente como um estranho, mas como uma estranheza que torna possível o descobrimento. Então, como alguém que você pode aprender. É a decisão de não aceitar o é a si mesmo como resposta. É a decisão de perguntar, e se fosse diferente? E se a gente pudesse viver de outro jeito? E se existisse aqui possibilidades nesse mundo que nos oferecem uma forma de um modelo alternativo a esse jeito de viver? A gente se defronta com uma impossibilidade, com a falta de coragem. A única coisa que a gente tem é o poder de nos externalizar em uma tela, até a morte, até o fim. É por isso que a antropologia é a linguagem do século XXI. É por isso que a antropologia é a ciência do século. Porque no mundo que nos empurra para dentro de nós mesmos, a antropologia nos empurra para fora, para a relação, para o encontro, para o nós, que não é um grande conglomerado de indivíduos, uma massa amorfa,
mas uma teia composta e tecida por incontáveis singularidades em diálogo. O futuro não vai ser construído por algoritmos ou por especialistas solitários. Vai ser construído por nós, em conversa. A antropologia expande o espaço dessa conversa. Ela nos ensina que a vida não é um frame, que não é um clique, não é um bait. A vida é um encontro que acontece quando a gente para, quando a gente descansa, quando a gente permite que o tempo se conclua, quando a gente permita que o toque volte a trazer afago, que a conversa não tem objetivo. O tempo jogado fora, que na verdade é o único tempo que pode valer a pena. Quem tem tempo para experimentar o próprio tempo, esquecendo que ele existe e permitindo que ele se conclua. Então, a próxima vez que você estiver sozinho, e você vai estar sozinho, não se apresse em preencher esse vazio com uma tela. Não se apresse. Em vez disso, respire. Sinta o peso do silêncio. Sinta o peso disso que você diz ser estar sozinho. Deixe-te atravessar. Deixe-te machucar. Porque talvez, só talvez, seja nesse lugar que você vai encontrar uma possibilidade de reconhecer que o outro pode fazer você se esquecer desse lugar e da necessidade de encontrar você o tempo inteiro. O outro é uma necessidade. A sua sobrevivência, a sua forma de se entender depende desse outro, mas também depende de um movimento interno, de abrir mão de si mesmo. O seu futuro depende do outro. Então pergunte: o que meu olhar não está vendo? Quem está ali do meu lado, esperando para ser visto de verdade? A antropologia, nesse sentido, não é uma matéria da escola. Não é um bicho de 7 cabeças que a gente não consegue dizer o que é ou que não sabe para que serve. Não é uma coisa de intelectual, de gabinete, dentro das academias, uma linguagem inacessível, uma forma difícil. Não é. A antropologia é uma perspectiva. É uma forma de enxergar o outro como ele é. Não como você quer que ele seja. Não como a tela o reduziu. É a decisão de deixar se transformar e transformar pelo encontro. É a decisão de ser vulnerável. É a decisão de ser humano. No fim, não são as melhores fotos, as melhores redes. O que nos sustenta é aquilo que sempre nos sustentou. O outro, o abraço. O abraço que você não deu e poderia ter dado. A conversa que você não teve e poderia ter tido. A mão estendida que você não viu, mas que poderia estar ali. O tempo jogado fora que você não jogou. A vida que se vive junto, não como performance, mas como presença. A vida que se vive junto, não como uma marca, mas como um laço, de fato. A vida que se vive junto, não como solidão, mas compartilhada, como um encontro. Mas a gente não encontra, a gente não abraça, a gente não conversa, a gente não se estende, a gente só se clica, a gente só passa, a gente só consome e a gente só morre, se isola e se deprime lentamente. Um frame de cada vez, um post de cada vez, um like de cada vez, até que não sobre nada além das nossas expectativas em uma tela. Que não sobre sujeito, que não sobre pessoa, que não sobre ninguém e que não sobre você. Esse é um convite. É um convite a se esquecer de si. É um convite a conhecer a antropologia. É um convite a se investigar a ponto de abrir mão de si mesmo e se suspender em uma experiência que consiga te arrebatar. Então, a antropologia, por isso, é a ciência do século, porque é a ferramenta que te dá condições de possibilidade para percorrer esse caminho. Meu nome é Samuel Saddam, curta esse vídeo e comente e compartilhe também. E siga o nosso canal.